Falando de para os irmãos. Bom, irmãos, estamos aqui para fazer mais uma live falando sobre a Babilônia novamente. E aí o título da live é aquilo que eu coloquei, aquela capa que nós colocamos aí, mostrando o título aí. Babilônia, a origem das religiões. Então o tema de hoje que nós vamos trazer, mais uma vez, é falando sobre a Babilônia. O irmão vai introduzir a foto da capa aí, eu criei aí, essa capa aí. Nós até reformulamos a capa aí, ó, ficou melhor ainda. Se quiser aproximar a imagem, irmão, se não tiver como, dá para os irmãos verem também. Então, o que acontece, irmãos? Mais uma vez, eu quero mostrar que Babilônia é a origem das religiões. E eu quero mostrar também nesse vídeo quem é a Babilônia nos dias de hoje. Mas antes de nós falarmos sobre essa questão, sobre Babilônia, a origem das religiões e mostrar quem é Babilônia, a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: essa live ela é direcionada àqueles que já têm o entendimento daquilo que nós estamos trazendo aí desde 2017. Tem muitos irmãos que estão me acompanhando aí desde 2017. Então, esses irmãos, eles vão pegar com toda clareza, vão pegar com muita facilidade aquilo que eu vou colocar aqui diante dos olhos dos irmãos. Os irmãos também vão acompanhar em casa, vão acompanhar dentro da Bíblia. E se você tiver uma Bíblia na sua casa, você pode abrir, pode acompanhar. Então, essa live é direcionada para esses irmãos que já estão nos acompanhando desde 2017, que entende a mensagem da justiça, a mensagem do reino, que conhece qual é o nome do Eterno, que conhece qual é o nome do seu filho. Outros irmãos das denominações que estão me vendo agora aí pela primeira vez, ou que já assistiram meus vídeos, muitos não vão entender o que eu vou falar aqui, mas pode procurar entender, assim como os outros irmãos entenderam. Então, o que acontece, irmãos? A nossa história, ela é contada no Velho Testamento. Os evangélicos, os cristãos em si, aí, o cristianismo em peso, eles lêem o Velho Testamento, mas pensam que o Velho Testamento é apenas uma história sobre a nação de Israel, aquilo que aconteceu com Israel, partindo lá, desde a época de Adão lá, passando pelo Egito, passando pela Babilônia, toda a história de Israel ali, eles pensam que aquela história ali do Velho Testamento ali, aquilo foi escrito só para narrar a história de Israel. Assim pensam os cristãos que estão dentro das denominações evangélicas, que estão aí no catolicismo romano. Eles pensam que o Velho Testamento ele foi escrito somente para contar a história de Israel. Porém, eu quero trazer para você que me acompanha aí desde 2017, mais uma vez, a história de Israel conta a nossa história e conta a história de toda a igreja do Novo Testamento. Então, o Velho Testamento é sombra das coisas que haveriam de acontecer no Novo Testamento. Ou seja, o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Por isso que lá no Velho Testamento existe a Babilônia. Quando você chega no Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 18, fala: caiu a grande Babilônia. Babilônia aparece novamente. Então, por que a Babilônia está no Velho Testamento e ela também se encontra no Novo Testamento? Ela se encontra no Velho Testamento, porque no Velho Testamento, Babilônia do Velho Testamento é a sombra da Babilônia do Novo Testamento. Então, nós temos que nos encontrar no Velho Testamento. Nós temos que ler o Velho Testamento e ver qual é o povo ali, qual é o grupo ali do povo ali que representava nós, para nós ver a nossa história sendo relatada no Velho Testamento. O Eterno relatou a nossa história no Velho Testamento. O Eterno relatou a história de toda a igreja no Velho Testamento. Por quê? Porque Israel representa a igreja do Mashiach no Novo Testamento. A congregação Israel é chamado de congregação do Eterno no Velho Testamento. A congregação do Eterno no Velho Testamento, ela representa a congregação do Eterno no Novo Testamento. É a igreja do Eterno no Novo Testamento. Então, nós temos que ler o Velho Testamento, procurando nos encontrar no Velho Testamento e ver a nossa história sendo relatada no Velho Testamento. É isso que eu vou trazer para os irmãos, então, nesta live aqui. Então, agora, o que eu quero dizer para os irmãos? O Velho Testamento não é só para contar a história de Israel, o que aconteceu com Israel, não. É para contar a nossa história, que está lá no Velho Testamento, que haveria de acontecer no Novo Testamento. Então, a nossa história, ela foi relatada no Velho Testamento como uma sombra. Agora, vai acontecer na realidade no Novo Testamento. E está acontecendo nos dias de hoje. Então, falando isso, vamos dar sequência. Vou começar aqui com respeito a essa questão da Babilônia. Todas as religiões do mundo, seja judaísmo, islamismo,
budismo, todas essas religiões que estão aí, ó, lá no Egito, que as religiões que surgiram lá no Egito, todas essas religiões aí, elas têm origem na Babilônia. Mas qual Babilônia que eu estou falando? A Babilônia de Nabucodonosor? Não, estou falando a Babilônia antes de Nabucodonosor, a Babilônia lá da Torre de Babel, que Nimrod edificou a Torre de Babel ali e chamou ali, a Torre de Babel foi chamada ali de Babilônia, de Babel. Então, eu vou começar ali, depois eu vou falar da Babilônia de Nabucodonosor, aquela cidade enorme ali que Nabucodonosor construiu. E depois eu vou falar da Babilônia do Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 18. Depois nós vamos vir para o Novo Testamento. Então nós vamos começar lá no princípio. No princípio, quando o Eterno levantou Adão e Eva ali, aquele povo ali antes do dilúvio, tudo adorava um Criador só. E ao dos exércitos. Eles sabiam que só existia um Criador. Eles não se apegaram a vários deuses. Eles acreditavam que Yahweh era o Criador. Porque Adão ensinou isso para aquela geração ali, para aquele povo ali antes do dilúvio. E depois que aconteceu o dilúvio, Noé gerou 3 filhos, Jafé, Sem e Cã. De um desses filhos de Noé, Cã, veio Nimrod. Primeiro veio, o Eterno gerou Jafé, Sem e Cã. Cã gerou um filho chamado Cush. E Cush gerou um homem chamado Nimrod. Onde está isso? Gênesis capítulo 10. Fala que Cush gerou a Nimrod. Nimrod era neto de Cã e bisneto de Noé. O que Nimrod fez? Nimrod estabeleceu a religião mundial. Ele queria estabelecer uma religião mundial. Qual religião foi essa? Ela foi chamada de Babilônia, lá na Torre de Babel. Ali ele tentou criar um governo mundial, um governo único, aonde ele seria adorado como o Deus Sol. Então o que acontece? Nimrod, ele ouviu falar que só tinha um Criador do universo, Yahweh dos exércitos. A palavra Nimrod significa aquele que se rebelou, ou rebelião. Nós sabemos que quem se rebeliou foi Satanás. Satanás é que se rebeliou lá no céu e arrastou uma terça parte dos anjos para junto dele. Então, a rebelião ela vem de Satanás. Nimrod é descendente da serpente. Nimrod é descendência da serpente. Nimrod é descendente de Caim. Tem um vídeo aí que eu lancei aí, onde eu mostro aí que Eva teve relação com a serpente. Se você não viu, está me vendo pela primeira vez. Não julgue o que eu estou falando aqui. Vai lá e assista o vídeo para depois você tirar a sua conclusão. Lá eu mostrei que Eva teve 2 filhos. Um era descendente de Eva com Adão. O outro era descendente de Eva com a serpente. O descendente de Eva com a serpente era Caim. O descendente de Eva com Adão era Abel. Aí veio 2 linhagens em cima da terra. A linhagem de Adão e a linhagem de Caim. A linhagem de Caim era a descendência da serpente com Eva. Quando Noé veio o dilúvio, que Noé entrou dentro da arca, Noé entrou dentro da arca com a sua mulher. A sua mulher chamava Noema. Noema era da descendência de Caim. Então, de Noé com Noema, nasceu 3 filhos. Jafé, Sem e Cã. Cã era descendente da serpente. Cã era descendente de Caim. Era descendente da serpente. E ela deu à luz a 3 filhos. Jafé, Sem e Cã. Cã puxou ela. Cã puxou Caim. Puxou a semente da serpente. E aí, desse Cã, nasceu Cush. De Cush nasceu Nimrod. Nimrod se rebelou contra o Criador. Nimrod era joio, era descendente da serpente. Ele se rebelou com o Criador e falou, vamos fazer uma torre, primeiro para poder tentar fugir da água. Porque sabe que o Eterno tinha matado todo mundo com o dilúvio, tampou todas as montanhas. Então eles fizeram uma torre muito alta e queria subir para essa torre, queria fazer com que essa torre chegasse até os céus. Provavelmente para poder escapar de mais um dilúvio, se o Eterno quisesse acabar com a terra mais uma vez com água, eles pensaram que eles subindo lá para cima da torre, eles ficariam livres dessas águas. Segundo, que ele se rebeliou contra o Criador. Então, Nimrod, ele criou a religião babilônica. A religião babilônica foi fundada por Nimrod e sua mãe, chamada Semiramis. Eles fundaram a religião babilônica. Por isso que aparece, então, a Babilônia, ela aparece aí, ó, na Torre de Babel. Babel vem de Babilônia. Então, o que acontece, meus irmãos? Dessa religião fundada por Nimrod e Semiramis, Semiramis era sua mãe. Dessa religião fundada por Nimrod e Semiramis,
é que surgiu as demais religiões no mundo inteiro. Lá no Egito, eles adoravam Semera, eles adoravam Ísis, Horus e Osíris. Lá tinha a deusa Ísis lá, ela representava Semiramis. Lá tinha Horus, representava Nimrod. Lá tinha lá Ísis, Horus e Osíris, que representava Tamuz. Então, essa trindade que foi fundada lá na Babilônia, ela alcançou as religiões em todo o mundo. Vou explicar o porquê. Que todas essas religiões do Egito, com Ísis, Horus e Osíris, se originou lá na Babilônia. Por quê? Porque a religião babilônica foi fundada através de Nimrod e a sua mãe Semiramis. Semiramis, quando Nimrod morreu, Semiramis falou que o espírito de Nimrod voltou e entrou para dentro do útero dela, e aí ela ficou grávida e nasceu uma criança chamada Tamuz. Tamuz, Semiramis passou a ensinar que era o próprio Nimrod. O pai se transformou no filho no ventre de Semiramis. O pai se reencarnou novamente e veio na Terra. Então aí você consegue ver agora uma trindade maligna. Nimrod, Semiramis, sua mãe, e Nimrod voltando na forma de Tamuz, voltando na forma do filho. Uma trindade maligna. Por isso que quando chega no Egito, lá tem Ísis, Horus e Osíris. Por quê? Porque Ísis, Horus e Osíris é Nimrod, Semiramis e Tamuz. Só mudou o nome. Quando você chega na Grécia, tem outros nomes diferentes. É Zeus, não sei se é Afrodite e Hércules. Cada lugar, essas três personalidades receberam nomes diferentes. E aí, quando chega lá, daqui a pouco nós vamos ver aí, quando chega na época de Constantino, dentro do cristianismo, lá está também Nimrod, Semiramis e Tamuz. Na forma de quem? Deus, Maria e Jesus. Por isso que em Apocalipse aparece Babilônia novamente. E aí eu vou explicar para os irmãos o porquê. Então, Babilônia é a origem das religiões. Aí o irmão colocou aí. Babilônia é a origem das religiões. Quem fundou Babilônia? Nimrod, Semiramis e Tamuz. É a origem da Babilônia. Presta atenção nisso aqui, porque na hora que eu mostrar a Babilônia do Apocalipse, capítulo 18, aí ele colocou aí, mas na verdade, essa imagem aí ela não encaixa perfeitamente, não, porque usaram José. Na verdade, é Deus, Maria e Tamuz, porque eles não falam que foi Deus que gerou o menino no ventre de Maria. Então é Deus. Deus é quem? Nimrod. Deus seria Nimrod. Maria, Semiramis e Tamuz, Jesus. Aí a imagem encaixaria perfeitamente. Então o que acontece, irmãos? Eu estou dando aqui uma pincelada. Então, o que acontece? A palavra Babilônia, no Velho Testamento, ela aparece mais de 250 vezes. Aí, essa imagem aí agora, aí, ó. Maria, Deus, Maria e Jesus. No caso é Nimrod, Semiramis e Tamuz. É isso aí. Esses três personagens aí, não se engane achando que isso aí é o Criador do Universo, que está falando de Maria e do Filho do Eterno que veio nessa terra, que não é não. Isso aí é Nimrod, Semiramis e Tamuz. É assim que a Bíblia identifica esses três personagens aí, que o cristianismo usa para poder falar que é o nosso Salvador, a mãe dele e o pai dele. Não, não é não. Isso aí é Nimrod, Semiramis e Tamuz. Está lá na Babilônia. Se você quiser encontrar quem é Nimrod, quem é Semiramis, quem é Tamuz, você pega um dicionário desse aqui, ó. Aí você entra na internet, no Google, e procura lá a história de Semiramis, Nimrod e Tamuz. Aqui nós estamos dando só uma pincelada. Então a palavra Babilônia aparece mais de 250 vezes no Velho Testamento. E a palavra Jerusalém, e Al-Shalom, já falei nisso em outros vídeos, aparece mais de 700 vezes. A Babilônia, a palavra Babilônia, a cidade Babilônia do Velho Testamento, ela representa a mulher de Satanás, a igreja de Satanás. Já a palavra Jerusalém e Al-Shalom representa a igreja de Yaush, a igreja do Mashiach, a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, que está onde? Está lá em Apocalipse, capítulo 19. Falei, eis que eu vi a nova Al-Shalom, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 20. Eis que eu vi a nova Al-Shalom descendo do céu como esposa para o Cordeiro, para o Mashiach. Então é a esposa do Cordeiro. Essa cidade, ela representa a esposa do Cordeiro, a cidade santa que está lá no céu. A nova Al-Shalom. Agora, a Babilônia daqui da terra, ela representa a igreja de Satanás.
a noiva, a esposa, a igreja de Satanás, Babilônia. Então, Babilônia, ela sempre foi inimiga de Jerusalém e Al-Shalom. Ela sempre foi inimiga. Por quê? Porque Al-Shalom representa o povo do Eterno. A Babilônia representa o povo de Satanás. Representa a igreja de Satanás. Mas aí o que acontece então, irmãos? Sempre houve essa perseguição. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele foi lá em Jerusalém, o que ele fez? Ele destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Então, Jerusalém e Al-Shalom é inimiga de Babilônia. Por isso que o povo do Eterno não pode estar dentro da Babilônia. Ele tem que sair para fora da Babilônia. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui. E eu quero mostrar para os irmãos, nos dias de hoje, quem é que representa essa Babilônia no Novo Testamento. Porque tem a Babilônia no Velho Testamento. Quem é que representa ela no Novo Testamento? Por quê? Porque em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, eu vou estar lendo aqui agora para os irmãos, que diz assim: ouvi então outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas. Está falando que no Novo Testamento, na nossa época agora, existe um povo do Criador que está dentro da Babilônia. E o Eterno está falando para o seu povo: sai da Babilônia, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Mas quem é esse povo do Eterno que está dentro dessa Babilônia, até na nossa época agora, nos dias de hoje? Quem é esse povo do Eterno que está dentro da Babilônia? E quem é essa Babilônia nos dias de hoje? Para que nós possamos identificá-la, para que nós possamos mostrar para essas pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui agora, para elas saírem da Babilônia. O que eu estou fazendo aqui agora é mostrar para esses irmãos que eles estão dentro da Babilônia. Então, que Babilônia é essa? Que o povo do Eterno se encontra lá, os nossos irmãos se encontram lá. É isso que eu vou fazer nessa live. Eu vou mostrar quem é essa Babilônia e vou mostrar que o povo do Eterno ainda está lá dentro. E eles precisam deixar Babilônia urgentemente enquanto há tempo. Mas eles só vão conseguir deixar se eles fazerem parte dos vencedores. Porque nem todos vão sair da Babilônia agora, nesse exato momento. Só vão sair mesmo dela. A maioria do povo do Eterno só vai sair da Babilônia no meio da tribulação. Alguns vão sair agora, que foi o que aconteceu conosco. Nós já deixamos Babilônia. Eu já deixei Babilônia. Muitos irmãos que estão esparramados em toda a terra aí, que adora a Yahweh e reconhece a Yahshua como Salvador, já deixaram a Babilônia. Por quê? Porque eles identificaram Babilônia. Eles já sabem quem é a Babilônia. Então, eles falam: opa, eu tenho que sair fora porque isso aqui é a Babilônia e eu estou dentro da Babilônia, então eu tenho que deixar a Babilônia e sair fora dela. Eles já identificaram quem é a Babilônia nos nossos dias hoje. E a maioria desses irmãos aí que prega aí o evangelho na rua aí, não identificou a Babilônia. Por isso eles ainda estão lá dentro. Mas essa live é para abrir os olhos daqueles que vão fazer parte dos vencedores que vai deixar a Babilônia. Porque a maioria não vai deixar. A maioria ainda vai ficar dentro de Babilônia. Então, o que acontece, irmãos? Nimrod, Semiramis e Tamuz. Eles representam a Babilônia. Nimrod, Semiramis e Tamuz representam a Babilônia. Então, quem é a Babilônia nos dias de hoje? É o Egito lá? Não, o Egito já acabou, aquela religião egípcia ali, que ele já acabou. Qual a religião que representa a Babilônia hoje? É o islamismo? É o budismo? É o judaísmo? Não. É o cristianismo. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo pela primeira vez agora, vai ficar escandalizado. O cristianismo em peso, junto com a Igreja Católica e as igrejas evangélicas, formam a Babilônia do Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 18. Então, quando o Eterno fala: sai da Babilônia, povo meu, o povo dele está na religião budismo? Não está. O povo dele está na religião do islamismo? Não. O povo dele está dentro da Babilônia. Mas que Babilônia é essa? É o cristianismo, não é o judaísmo, não é o budismo, não é o islamismo. É o cristianismo. Então ele está mandando sair de dentro do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo é a grande Babilônia. Nos dias de hoje, é o cristianismo. Por quê, Romeus? Porque o cristianismo adotou Nimrod, Semiramis e Tamuz. Quando foi que isso aconteceu? Quando Constantino entrou para dentro da igreja, ele pegou as imagens que representam Semiramis e Tamuz. O irmão vai colocar na tela para vocês verem. Que era chamado de Cupido e Vênus. Era chamado de Cupido e Vênus lá na Itália. Eles pegou a imagem de Semiramis e Tamuz. Constantino pegou essas imagens.
colocou dentro da igreja do Machia, dentro da igreja, e formou o cristianismo. E aí ele virou e falou assim: é para vocês adorarem aqui agora Semiramis e Tammuz. Só que vocês vão dar outro nome, vamos dar outro nome para eles aqui: Maria e Jesus. Só que tem uma imagem aí que tem Semiramis. Tem várias imagens. Se você pesquisar na internet, você vai ver aí várias imagens aí da mulher com o menininho no braço. Quem que é essa mulher com o menininho no braço? Semiramis e Tammuz. Constantino pegou e falou aqui, ó, Maria e Jesus. Mas é a mesma Semiramis e Tammuz. Não adiantou nada mudar o nome de Maria para Maria e para Jesus. Aí, ó. De um lado aí está Maria e Jesus, do outro está Semiramis e Tammuz. É a mesma idolatria. Isso aí surgiu lá na Babilônia. Então, Constantino só mudou o nome. Ele pegou a Semiramis e Tammuz e colocou dentro do cristianismo. E pegou também Nimrod. Nimrod é Deus. Deus vem de Zeus. Zeus é um ídolo da mitologia grega. Tudo representa Nimrod. Deus, Baal, tudo representa Nimrod e Tammuz. Então foram introduzidos para dentro do cristianismo a Babilônia. A doutrina babilônica da época lá de Nimrod, lá logo depois de Noé, ali, logo após o dilúvio ali que Nimrod fundou a Babilônia, essa doutrina de Nimrod, Semiramis e Tammuz foi colocado por Constantino dentro da igreja do Machia. Quando ele colocou esses ídolos dentro da igreja do Machia, aí a igreja agora passa a ser chamada de quê agora? Ela passa a ser chamada de Babilônia. Ela passa a ser chamada de Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, o cristianismo recebeu o nome de Babilônia porque adotou aquela Babilônia que estava lá na época de Nimrod e Semiramis. Adotou aquelas práticas. O cristianismo adotou aquelas práticas. Por isso o cristianismo passou a ser chamado de Babilônia no Novo Testamento. Por isso que lá tem a Babilônia e no Novo Testamento também tem a Babilônia. Deu para você entender agora o tanto que a bagaceira é feia, irmão? O estrago que Satanás fez? Então, Satanás pegou o ídolo lá no Velho Testamento, Nimrod, Semiramis e Tammuz, introduziu dentro da igreja do Machia. Apocalipse capítulo 17, lá fala assim: a mulher está vestida, a grande Babilônia. Na sua testa está escrito Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Aí ele vira e fala assim: essa mulher, ela está vestida de escarlate. Se o irmão tiver imagem, para colocar na tela aí. Já lancei vários vídeos falando sobre isso. Então, a Babilônia está vestida de escarlate. Ela está adornada de ouro e de pedras preciosas. Quem que é essa Babilônia que está vestida de escarlate, adornada de ouro? Aí, ó. É o catolicismo romano, a Igreja Católica, aonde Constantino entrou. Então, o cristianismo, através do catolicismo romano aí de Constantino, se tornou a grande Babilônia do Apocalipse 17, que está vestida de vermelho, de escarlate, adornada de ouro e de pedras preciosas. Porque o Vaticano é cheio de ouro, cheio de pedras preciosas. E aí, fala assim, essa mulher tem um cálice na mão. Ela embriagou os habitantes da terra com o cálice da sua prostituição. É aquele cálice que o Papa levanta, segurando um cálice de ouro na mão. Tá aí, ó, tá vendo aí? Aí o Papa vestido de escarlate, de vermelho, aí, ó, a prostituta vestida de vermelho, segurando um cálice na mão. Porque o Papa representa a Babilônia, representa todo o cristianismo. O Papa representa todos os cristãos do mundo inteiro. Ele representa a Babilônia. Então, o que acontece? A Babilônia está embriagada também com o sangue das testemunhas de Yahshua. Por quê? Porque o catolicismo romano matou milhares de crentes que adoravam a Yahweh e seguiam a Yahshua. Eles mataram na Inquisição. Então a mulher está embriagada com o sangue das testemunhas de Yahshua. Tá aí, ó. Então o que acontece? O cristianismo hoje é a grande Babilônia do Apocalipse. Quando eu falo cristianismo, não estou falando só da Igreja Católica, não, irmãos. Eu estou falando da Igreja Católica com as igrejas evangélicas. Por quê? Porque dentro das igrejas evangélicas, eles falam assim: não, nós não queremos Maria, nós não queremos Semiramis. Tira ela para fora, Semiramis. Nós não queremos Semiramis, tira ela. Pode até ter tirado Semiramis, mas deixaram Tammuz, porque Jesus é Tammuz. Jesus é o Tammuz, Jesus é o Nimrod. Por quê? Porque Tammuz é a encarnação de Nimrod. Nimrod se tornou o filho, se tornou Tammuz. Deus, que é Nimrod, se tornou Jesus. Se tornou Jesus. É isso que o cristianismo prega, que Deus se encarnou e veio na terra. O Pai se tornou o Filho. O cristianismo
Voz da Verdade, Tabernáculo da Fé, várias outras religiões, igreja local de Whitney Lee prega que o Pai se encarnou no Filho e veio na Terra. Daqui a pouco eu vou mostrar essas imagens que o irmão está mostrando aí. Então, o que acontece, irmãos? O cristianismo ainda leva a imagem de Nimrod, de Tamuz, o pai que se encarnou para se tornar o filho. Essa é a história de Semiramis, Nimrod e Tamuz contada no Velho Testamento. Então, por que o cristianismo é chamado de Babilônia? Por quê? Agora você descobriu. O cristianismo, no livro de Apocalipse, capítulo 17, a prostituta ali, a igreja vestida de escarlate, é chamada de Babilônia, porque essa é a doutrina da Babilônia, é a doutrina da Trindade. A palavra Babilônia significa confusão. E a Trindade é a maior confusão que existe. Por exemplo, o espírito de Nimrod se transformou em Tamuz. O pai se transformou no filho. Aí você fala, Deus é espírito. Deus em espírito se encarnou em Jesus. Então Deus tornou-se o filho e veio na terra. Essa é a doutrina, a heresia pregada lá atrás, lá na Torre de Babel. Isso entrou para dentro do cristianismo. Aí fundou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou então, Nimrod, Semiramis e Tamuz. A trindade babilônica está dentro do cristianismo. Então, a base da Babilônia, a sua principal doutrina é a trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nimrod, Semiramis e Tamuz. Está dentro do cristianismo. Por isso que o cristianismo hoje, então, é chamado de Babilônia. Agora você sabe por que o cristianismo é chamado de Babilônia. Porque Nimrod está dentro dele, Tamuz está dentro dele. Quem é Tamuz? Tamuz é Jesus Cristo. Não adianta correr, irmãos. Hoje a farsa caiu. Nós descobrimos quem é a Babilônia hoje. A Babilônia é o cristianismo. Por isso que eu não posso ficar lá. Por isso que o Eterno fala, sai dela, povo meu. Você está dentro do cristianismo. O cristianismo forma a grande Babilônia. Vocês têm que sair fora disso aí, porque aí dentro aí está adorando aí, ó, a Semiramis, está adorando aí o Nimrod, está adorando Jesus, que é Nimrod, está adorando aí Tamuz. Vocês estão adorando esses ídolos aí até hoje. Por que fala Santa Maria, Mãe de Deus? Maria, a rainha dos céus. Quando você chega no livro de Jeremias, capítulo 7, fala, eles amassam o bolo, pega a farinha, amassa, faz o bolo e oferece à rainha dos céus. Israel estava fazendo isso. Israel é o quê? Israel é a história da igreja sendo contada no Velho Testamento. Então, tudo que Israel fez no Velho Testamento, a igreja está fazendo no Novo Testamento. Está entendendo, irmãos? Então, eu tenho que voltar lá atrás, no Velho Testamento, para me poder entender o Novo Testamento. Se eu não voltar lá no Velho Testamento, eu não vou entender o Novo Testamento. Quando o irmão mostrou a imagem da cruz aí, ele mostrou a imagem da cruz. Yahshua nunca morreu numa cruz. Yahshua morreu no madeiro com o braço para cima, assim, pregado assim. Ele não morreu com os braços abertos assim. Por quê? Porque o braço aberto forma uma cruz. Mas a cruz representa quem? A cruz representa Tamuz. A cruz é um símbolo de Tamuz. É a primeira letra do seu nome que começa com o T. Se o irmão quiser até colocar os documentos na tela mais uma vez para mostrar aí. Então, Tamuz, aí ó, essa cruz é a cruz de Tamuz. Não tem nada a ver com Yahshua. Essa cruz aí é a cruz de Jesus, é a cruz de Tamuz, porque Jesus é Tamuz. É isso que os cristãos e os evangélicos não conseguem ver, que Jesus é Tamuz. Mas onde eu vou encontrar falando de Nimrod e falando também de Tamuz? Nimrod você vai ouvir falar dele em Gênesis capítulo 10. Tamuz você vai ouvir falar dele no livro de Ezequiel, capítulo 8. Romeu, o que tem escrito no livro de Ezequiel, capítulo 8? Em Ezequiel, capítulo 8, fala que o Criador levou Ezequiel até dentro do templo e falou, levou ele em espírito e falou com ele, vou te mostrar a idolatria que o povo de Israel anda cometendo dentro do meu templo. Quando Ezequiel entrou lá dentro, ele viu lá a adoração ao sol. Eles estavam adorando o sol dentro do templo. Mas quem é sol? Quem é o sol? O sol é Nimrod, é Tamuz. O sol é Tamuz. Aí lá vira e fala assim, eles estavam com as costas viradas para o altar, adorando o sol. Mulheres também estavam chorando a Tamuz. Elas estavam chorando ao Deus Sol, Tamuz, dentro do templo. Leia Ezequiel capítulo 8, leia lá o versículo 13 também, que você vai ver lá, falando que eles estavam adorando o Deus Sol dentro do templo, que é Tamuz. Então, Israel é uma sombra da igreja no Novo Testamento.
a igreja está adorando a Tammuz. Quem é Tammuz? Jesus Cristo, o Deus Sol da Igreja Católica. Não vai colocar na tela aí agora o Papa colocando assim o Santíssimo Sacramento aí. Quem que eles falam que é o Santíssimo Sacramento? O Santíssimo Sacramento que eles falam é Jesus. E é mesmo. Por quê? Porque Jesus é o Deus Sol da Babilônia. Jesus é Tammuz, que foi adorado lá no livro de Ezequiel. Então, isso aqui precisa ser enfatizado, precisa entrar na cabeça de quem está me vendo pela primeira vez, para ver se ele desperte e entenda que o cristianismo é a Babilônia, lá da época de Nimrod, só que foi estabelecida agora no Novo Testamento. É a mesma doutrina, é o mesmo ensinamento. Aí, ó, ele segurando o sol e o Santíssimo Sacramento aí. Tem Jesus também, a imagem de Jesus aí do catolicismo romano, com o sol na cabeça. Vamos, se o irmão tiver uma imagem aí, o irmão coloca aí para quem está me assistindo ver, e a mente da pessoa ir abrindo, porque só assim para a mente da pessoa abrir. Então você tem que ir no livro de Ezequiel, capítulo 8, para você ver falando ali sobre a adoração ao sol dentro do templo do Eterno, a adoração a Tammuz dentro do templo do Eterno. Tammuz é Jesus Cristo, não se engane. Jesus Cristo e Tammuz não é Yahshua. Por quê? Porque Yahshua, o símbolo, ele não tem a cruz como símbolo, ele não morreu numa cruz, ele morreu foi no madeiro. O seu nome não começa com letra T nem com letra J. O nome de Yahshua começa com a letra Yod no hebraico. Yod, He, Vav, Shin, Ai. Então, o que acontece, irmãos? Então, eu espero que você tenha entendido quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Tammuz no Velho Testamento. Aí, ó, o irmão, pode colocar essa imagem aí, ó, tá? Pode aproximar para colocar outra, se tiver. Esse é o sol na cabeça dele aí. Então, Jesus Cristo é Tammuz, o Deus Sol da Babilônia. E aí, meus irmãos, o próprio Yahshua também, ele nos deu pista para nós identificarmos quem é a Babilônia nos dias de hoje. E para entender que a Babilônia, quem se tornaria a Babilônia nos dias de hoje seria o cristianismo. Ele falou assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que se tornou uma grande árvore. Isso aí está registrado no livro de Mateus, no livro de Lucas. O grão de mostarda é a igreja do Machia. Só que o grão de mostarda, já falei isso em vários vídeos, ele fica do tamanho de uma hortaliça. Mas aconteceu algo que degenerou o grão de mostarda e ele cresceu demais e se tornou uma grande árvore. Esse grão de mostarda é a igreja do Machia que se transformou na Babilônia. O cristianismo aí, que está aí hoje em toda a terra aí, é a grande Babilônia. Como é que eu sei disso, amigo? Porque no livro de Daniel, capítulo 4, fala do sonho de Nabucodonosor, que ele viu uma grande árvore que encheu toda a terra e que os animais da terra inteira vinham se alimentar dessa árvore. E fala que as aves do céu vinham se aninhar nessa árvore. E no livro de Lucas fala que aves são representadas como demônios. As aves, então, que se aninharam nessa grande árvore, são os demônios que se aninharam dentro da Babilônia. E aí, Daniel vira para Nabucodonosor e fala: essa grande árvore que você viu no sonho representa o seu reino, representa o reino da Babilônia. Então, Yahshua nos deu pista para identificarmos quem é a grande Babilônia do capítulo 17. Lá fala que essa mulher ela tem uma casa, ela tem uma sede, que a sua cidade está entre 7 montanhas. Quem é essa cidade? A cidade do Vaticano, a cidade de Roma, está edificada sobre 7 montes. Então não tem para onde correr. Fala que essa mulher, essa Babilônia, ela está governando sobre muitas, ela está sentada sobre muitas águas. Aí o versículo 15 fala: águas são povos, multidões, nações e línguas. O cristianismo se tornou a grande Babilônia. Por quê? Porque se você entrar no Google Tradutor e colocar lá qual é a maior religião do mundo hoje, não vai falar que é o islamismo. Não pense você que é o islamismo, que não é não. Não é o budismo, não é o judaísmo, não é o hinduísmo. A maior religião do mundo chama-se cristianismo. Por que a maior religião do mundo se chama cristianismo? Porque o cristianismo é a grande Babilônia, a mãe de todas essas porcarias que está no mundo inteiro. Então ela é a mãe, ela é a maioral de todas. O cristianismo é a Babilônia. Por isso que eu estou falando. A origem de todas as religiões é a Babilônia. Então hoje o cristianismo se... É alguém me ligando aqui? Esqueci de desligar aqui para não atrapalhar. Mas aí, voltando, o que acontece, irmãos? Hoje nós já identificamos que a grande Babilônia
é o catolicismo romano, juntamente com as igrejas evangélicas, forma a grande Babilônia do Apocalipse. Por isso que ele fala, sai dela, povo meu. Os evangélicos é povo do Criador. Tem muitos católicos que é povo do Criador. Então, o Criador quer que o seu povo saia desse sistema maligno criado por Satanás. Larga aquilo lá e passe a adorar o Criador em espírito e em verdade. Você tem que deixar o sistema, sair fora. Mas como é que eu vou fazer para me poder largar esse sistema babilônico, meu Deus? A maneira de você largar o sistema babilônico é no entendimento. Não adianta nada eu deixar de ir lá na denominação evangélica, no local lá, naquele templo lá feito de pedra. Não adianta nada eu deixar de ir lá na igreja católica feita de pedra lá, aquele templo lá, e continuar com a mesma doutrina que eles pregam lá dentro do meu entendimento. Se eu fizer isso, eu ainda continuo dentro da Babilônia. A libertação de Babilônia hoje acontece no sentido espiritual, não é no sentido físico mais. No Velho Testamento, a Babilônia de Nabucodonosor, ela levou a nação de Israel cativo para lá. Aí, depois de 70 anos, eles ganharam a libertação física. Física e espiritual, mas eles ganharam a libertação física saindo lá da Babilônia e indo lá para Jerusalém. Só que na nossa época hoje, a coisa é espiritual, não é física mais. Não é você simplesmente deixar o local lá onde as pessoas reúnem e falar, agora eu deixei a Babilônia, eu não vou lá nas igrejas evangélicas, não vou lá naquele templo de pedra, mas deixei. Não, você tem que tirar a Babilônia do seu entendimento. Porque o que coloca você dentro de Babilônia hoje é a falta de conhecimento de quem é Ial e de quem é o seu filho. Veja o que está escrito em Isaías capítulo 5, versículo 13, diz assim, eis porque o meu povo foi exilado, ou seja, foi levado para o cativeiro, por falta de conhecimento. O meu povo foi levado cativo por falta de conhecimento. Como é que Constantino conseguiu colocar a igreja dentro da Babilônia? Porque eles não perderam o conhecimento das verdades do Eterno. Aí ficou fácil para poder levar eles para dentro da Babilônia. Todos aqueles que não têm o conhecimento exato de quem é Ial e de quem é Yahshua Mashiach estão dentro do sistema, estão dentro da Babilônia. A partir da hora que você passa a conhecer quem é o Eterno, quem é o seu filho, não reúne nesses lugares, nesses templos feitos por mão de homem aí, você automaticamente saiu para fora da Babilônia. Você agora não está dentro da Babilônia mais. Por quê? Porque a doutrina babilônica não está dentro da sua mente mais. Você não adora mais a Nimrod, você não adora mais a Semiramis, você não adora mais a Tammuz. Tá vendo aí, irmãos? Então, esse é o vinho da Babilônia que embriagou todos os habitantes da terra que ele colocou na mão aí. Porque ela fala, tem uma taça na mão e dentro dessa taça ela embriagou todos os habitantes da terra. Essas doutrinas. Por isso que os católicos rezam Santa Maria, Mãe de Deus, e fala, salve-nos, rainha, salve, rainha. Tem uma reza que chama Salve, rainha. Por quê? Porque eles estão adorando a rainha dos céus até hoje, Semiramis. Então, eles estão dentro da Babilônia porque eles estão com a doutrina que foi pregada lá na época de Nimrod. Eles ainda estão com aqueles demônios dentro da sua mente, que precisa ser lançado fora. Essas doutrinas têm que ser lançadas fora. A doutrina da Trindade, tudo que vem do catolicismo romano e das igrejas evangélicas, você tem que lançar fora, porque ali é doutrina lá da Babilônia, da época de Nimrod e Semiramis. Desculpa eu falar aqui, você que está me ouvindo pela primeira vez, está escandalizando aí, pode até estar escandalizando, mas você tem que parar, pesquisar e analisar. Por isso que em Apocalipse, capítulo 18, fala, sai dela, povo meu, é povo dele. Então a única maneira de sair hoje é tirando da nossa mente essas doutrinas pagãs, essas idolatrias que veio da Babilônia da época de Nimrod. Eu vou dar uma aprofundada aqui, em algo aqui, só para os irmãos entenderem. Porque daqui a pouco eu vou mostrar nós no Velho Testamento. E aí, primeiro eu quero falar sobre isso aqui. Então, o que acontece, irmãos? Tudo que aconteceu no Velho Testamento é sombra das coisas que haveriam de acontecer no Novo Testamento. Já lancei vários vídeos aí onde eu mostro que Adão e Eva representa Yahshua, representa o Salvador, e a sua igreja. Adão representa Yahshua e Eva representa a igreja. Por isso que quando você vai no livro de Romanos fala assim, Romanos capítulo 6, se eu não me engano, fala, Yahshua, Adão é uma figura de Yahshua. Adão representava Yahshua. Leia lá, Romanos capítulo 8, lá, Romanos capítulo 5. Leia lá que você vai ver que
fala que Adão é uma figura de Yahshua, ele representava Yahshua. E Eva representava quem, homens? Eva representava a igreja do Mashiach. Então, o que aconteceu com eles lá no Velho Testamento, lá com Adão e Eva, lá, é sombra do que aconteceria com Yahshua e com a igreja no Novo Testamento. Por isso que lá Adão passou pelo sono. O Eterno trouxe um sono sobre ele e de sua costela tirou-lhe uma mulher, tirou Eva. E Yahshua passou pelo sono da morte, ele teve que morrer para poder nascer a sua noiva, nascer a igreja. Então a igreja é a noiva de Yahshua. É só você pegar lá e comparar uma coisa com a outra. Aí você vai perceber. Eva, quando ela estava dentro de Adão, nós podemos dizer que ela é o corpo de Adão. Por isso que chama a igreja de corpo de Yahshua. Porque a igreja saiu de dentro de Yahshua. Quando Yahshua morreu e ressuscitou, nasceu a igreja. Quando Adão passou pelo sono da morte, ele viu lá a noiva lá preparada para ele, Eva. Então Eva representa a igreja. Adão representa Yahshua. Por isso fala que Yahshua é o último Adão. 1 Coríntios capítulo 15. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Eu estou trazendo isso para os irmãos mais uma vez para explicar isso aqui. Ó. Eva foi criado como uma noiva virgem para Adão, como uma virgem pura para ele. A igreja, quando nasceu, ela era uma igreja virgem, pura. Por isso que Saul fala no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, ele fala, quero vos apresentar como uma virgem pura, a um único esposo, Yahshua, o Mashiach. Mas tenho medo que assim como a serpente seduziu Eva, vocês também sejam seduzidos e vão após outro. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando que Eva foi criada como uma mulher virgem para Adão. Porém, ela foi após o outro. Vamos, quem é o outro que ela foi após ele e perdeu a sua virgindade com ele? Ela perdeu a virgindade com a serpente. Ela foi após a serpente. Aí a escritura fala que a serpente seduziu ela. Eva foi seduzida pela serpente. Então ela foi após o outro, ela foi após a serpente. Agora presta atenção no que eu vou falar aqui, irmãos. Eva é uma tipologia da igreja. A igreja nasceu virgem. Paulo falou, vocês são virgens, eu quero fazer com que vocês permaneçam virgens enquanto eu estiver vivo, porque eu estou apresentando para vocês Yahshua como único esposo. E aí vocês não podem ir após outro, não. Se vocês for após outro, vocês vão cometer adultério, vocês vão cometer idolatria, vocês vão estar indo após outro. Vocês vão fazer igual Eva, que largou Adão lá no cantinho lá do Jardim do Éden, e foi após o outro, foi após a serpente. Vocês não podem ir após o outro. Quem é o outro que Eva foi após ele? Para mim entender quem é o outro que Eva foi após ele, eu posso usar Israel mais uma vez. Por quê? Porque Israel é a congregação do Eterno no Velho Testamento. É a igreja do Eterno no Velho Testamento. A igreja do Eterno no Velho Testamento foi após o outro. Quem é o outro que a igreja do Eterno foi após ele? Tamuz. Ezequiel capítulo 8. Israel foi após Tamuz. Quem é Tamuz? O Deus Sol. A igreja foi após Tamuz. Por quê? Porque tudo que aconteceu no Velho Testamento é sombra do que haveria de acontecer no Novo Testamento. Leia lá, pega a sua Bíblia e leia Ezequiel capítulo 8. Tamuz é o Deus Sol que estava dentro do templo. Até falando Deus Sol. É chamado de ídolo do ciúme. É o ídolo que causa ciúme no Criador. Jesus Cristo é o ídolo do ciúme, que causa inveja, que causa ciúme, que causa constrangimento no Eterno e ao dos Exércitos. É um ídolo. Jesus Cristo é um ídolo, é Tamuz, lá do Velho Testamento. Então, eu posso agora, então já que a serpente está lá no Jardim do Éden, Eva foi após a serpente. A serpente, então, está sendo representada por quem aqui agora em Israel, ali dentro do templo? Por Tamuz, o Deus Sol. Tamuz é a serpente, lá do Jardim do Éden. Agora, no Novo Testamento, quem é a serpente no Novo Testamento? É Jesus. Se o irmão tiver imagem dentro do Vaticano aí, Jesus saindo de dentro do chão no Vaticano, o irmão coloca aí para mostrar que a cabeça dele é a cabeça da serpente. O irmão também pode colocar as imagens lá do Vaticano, lá que eu já usei várias vezes aí, que o templo do Vaticano, olha lá, Jesus saindo lá de dentro do chão, atrás do Papa lá. Tem uma imagem dele aí que a cabeça dele é a cabeça de uma serpente. Por quê? Porque Jesus é Tamuz. Jesus, então, está sendo representado lá no Velho Testamento, lá, ó. Tá lá, Tamuz lá, ele representa Jesus no Novo Testamento. Então, irmãos, nós temos que pegar o Velho Testamento, ler o Velho Testamento,
como sombra. Senão nós não vamos entender o Novo Testamento nunca. Tudo o que aconteceu com Israel no Velho Testamento. O que foi contaminado lá na época lá de Israel? Lá? O templo do Eterno, aí, o Vaticano, aí, tá vendo? Tem a forma de uma serpente. Fizeram o templo deles, o Vaticano fez o cristiano, o templo, a sede do cristianismo, o templo do cristianismo lá em Roma é uma serpente. Tá vendo aí? Por quê? A serpente está lá dentro, Jesus está lá dentro. Então, se eu voltar lá na época de Eva, o corpo de Eva, eu posso afirmar então que o corpo de Eva representava o templo do Eterno? Sim. Por quê? Porque Eva representa a igreja, e a igreja hoje é o templo de Ial. Então, o corpo de Eva foi contaminado com o pecado, foi contaminado com a natureza da serpente. Foi contaminado com a natureza da serpente. Aí você chega no livro de Ezequiel, aonde está Tamuz, a serpente? Tamuz está onde? Está dentro do templo. O templo foi contaminado com Tamuz, o Deus Sol. Se o irmão tiver a imagem aí do Cristo Redentor, que o irmão mandou para mim lá do Rio de Janeiro, a imagem do Cristo Redentor, aí você pode colocar a imagem do Cristo Redentor e pode colocar também a imagem aí dos cipos aí, para os irmãos verem aí. Então, quando as pessoas vão lá no Deus, para chegar lá no Cristo Redentor, o trilho aí tem o formato de uma serpente. Você tem que trilhar o caminho da serpente para você chegar lá na cabeça dela, lá no Cristo Redentor, lá no Tamuz, ao Tamuz, lá com os braços abertos lá. Ó. Então você tem que fazer todo esse caminho aí, o caminho da serpente, para você chegar lá no Cristo Redentor, que é a própria serpente, que está lá no Jardim do Éden, que é Tamuz. Aí, ó, o desenho dos cílios aí, ó, o sol lá, ó, o Tamuz é quem? É o Deus Sol. Ó, os cílios aí. Tem também os cílios aí com o sol lá no topo e o porquinho que embaixo é o porquinho, mostrando que o Deus Sol é o próprio Deus porco da Babilônia, que é Jesus. Jesus é Iés, Iés significa isto é porco. Então, irmãos, aí, ó, o Deus porco, o sol está lá no topo da montanha, tudo é Jesus, é Tamuz, é Nimrod. Nimrod é o Deus Sol da Babilônia. Não tem, acabou. É Jesus, Jesus é o Deus Sol. Nós temos que sair fora disso aí se nós quisermos deixar a Babilônia. Deixar a Babilônia é deixar todas essas doutrinas que Constantino pegou lá na Babilônia e enxertou dentro do templo do Eterno, dentro da igreja do Mashiach. Arrebentou com a igreja, porque a igreja foi após o outro, e está debaixo de idolatria, e está na Babilônia. E aí, irmãos, então agora eu quero entrar agora na questão seguinte. Eu tenho que ler o Velho Testamento e ver que grupo de pessoas que está lá no Velho Testamento que representa nós hoje, o nosso grupo hoje. Hoje o grupo que está na era de Filadélfia, o grupo que segue Ial e Alcha, está sendo representado lá no Velho Testamento por um grupo de pessoas. E a igreja de Laodiceia e hoje aí, o cristianismo, o catolicismo romano e as igrejas evangélicas também está lá no Velho Testamento, está lá, está sendo representado lá. Mas por quem, Romeus? Vou trazer para você agora para você entender. Quando Israel colocou o templo, colocou Tamuz dentro do templo, lá no livro de Ezequiel, capítulo 8, o Eterno falou assim, vou fazer com que esse povo vai lá para a Babilônia, eles vão parar na Babilônia por causa desse ídolo que eles colocou aí dentro, esse Tamuz aí, ó, esse Deus Sol aí. Eles pegaram a doutrina lá da Babilônia e colocou dentro do meu templo, então eu vou pegar eles e levar lá para a Babilônia, já que eles querem a Babilônia, eu vou levar eles para lá. Permitiu eles serem levados para o cativeiro na Babilônia por causa da adoração a Tamuz. Por causa da adoração a Jesus, a igreja caiu no concílio de Nicéia, na época de Constantino, e dali ela ficou dentro da Babilônia e nunca mais saiu até os dias de hoje. Por que isso aconteceu? Porque agora nós temos que voltar no Velho Testamento para nós entendermos a nossa história lá e nós saímos da Babilônia hoje. Muitos de nós já saiu, mas tem muitos de nós que ainda está lá dentro, que precisa ver esse vídeo para ele poder despertar e sair também de dentro da Babilônia, assim como nós saímos. Mas nem todos vão sair. Por quê? Porque nessa época que foi levado todo Israel lá para a Babilônia, nem todos saíram da Babilônia quando o Eterno levantou Zorobabel e Alcha, Josué, para poder levar eles para Jerusalém novamente, para edificar o seu templo. Nem todos saíram. Um grande número falou, eu não vou. Eu estou bem aqui na Babilônia, eu não vou sair, não vou largar os ídolos da Babilônia, não vou largar Tamuz, não vou largar o Deus Sol, vou ficar aqui dentro da Babilônia e vou ficar aqui do mesmo jeito que eu estou, não quero ir para lá. Mas um pequeno grupo, o Eterno levantou um pequeno grupo junto com Zorobabel e Alcha, levantou um pequeno grupo junto com esses dois homens
e levou eles para fora da Babilônia, tirou eles de lá e levou eles lá para Jerusalém, para Yauxalá, para edificar o seu templo, que tinha sido arruinado por causa da idolatria. Trazendo agora para os nossos dias, vou falar mais uma vez aqui para os irmãos. Mais uma vez. Nós temos que ler essa história de Israel cometendo essas idolatrias, entender o porquê que eles foram levados para aquela Babilônia, que foi por causa de Tamuz, por causa do Deus Sol, para nós sairmos de dentro da igreja católica, de dentro das igrejas evangélicas, de dentro das denominações evangélicas, e largar a Babilônia. Porque lá está a Babilônia. Lá está essa idolatria. Nimrod, Semiramis e Tamuz, na Babilônia. Então nós temos que deixar isso aí, senão nós vamos continuar dentro da Babilônia. Então o que o Eterno fez? No livro de Ezequiel, no livro de Ageu, deixa eu só pegar o versículo aqui, que eu vou mostrar para os irmãos aqui. Ageu, deixa eu pegar a passagem aqui. Se eu guardei, deixa eu pegar aqui. Ageu, capítulo 1, versículo 5. E deixa eu ver a outra passagem. Aliás, Esdras, capítulo 1, versículo 5 e Ageu, capítulo 1, versículo 14. Em Esdras, capítulo 1, versículo 5, fala que o Eterno despertou o espírito de alguns para eles subirem e edificarem o seu templo em Yauxalã. No livro de Ageu, capítulo 1, versículo 14, fala que o Eterno despertou o espírito de Zorobabel. Primeiro ele despertou o espírito de Yauxa e Zorobabel, depois ele despertou o espírito de alguns. Então, nós temos que agora voltar lá e identificar nós. O irmão colocou aí, ó. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito criador despertou para subirem a edificar a casa de Iau, que estava em Yauxalã. Então presta atenção, irmãos, agora. O Eterno fez duas questões tremendas aqui, ó. O Eterno falou assim: eu quero reconstruir o meu templo que foi destruído por causa da idolatria. Vou tirar um grupo de pessoas lá dentro da Babilônia para eles fazer o quê? Voltar lá para Jerusalém, ficar lá de baixo cruzado, viver as suas vidas? Não. Para reedificar o templo novamente. O templo tem que ser construído, tem que ser reedificado. Porque ele foi destruído por causa da idolatria. Então o Eterno levantou um grupo de pessoas, despertou o espírito de alguns lá, junto com Zorobabel e Yauxa. Na sua Bíblia está Josué. Leia lá, Zacarias, todinho, leia o livro de Esdras, leia o livro de Ageu, e você vai ver, ó. Iau despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel. Aí despertou o espírito dele junto com o espírito de Yauxa. E junto com o espírito de alguns crentes que estavam lá na Babilônia, para eles edificarem o seu templo. Então, o Eterno, agora, nessa época que nós estamos agora, na reta final, o arrebatamento está para acontecer, o Eterno está levantando um grupo de irmãos dentro das denominações evangélicas, que é a Babilônia, e da Igreja Católica. Igreja Católica com essa igreja evangélica forma a grande Babilônia do Apocalipse. Por isso que a Paulo fala que ela é a mãe, a Igreja Católica é a mãe das prostitutas, é a mãe das igrejas evangélicas. Martinho Lutero só foi lá de dentro. Então, o Eterno vai levantar um grupo de irmãos dentro do cristianismo para largar as placas, largar Jesus, largar Semiramis, largar Maria, largar Nimrod, largar Deus, que é Zeus, e se posicionar na base da unidade, fora do sistema, fora disso aí, e trabalhar fazendo o quê? Edificando o seu templo novamente. Então, não pense você que a nossa história não foi contada lá no Velho Testamento dela, foi contada. Nós somos esse grupo. É tanto que eu virei e falei assim, irmãos, os irmãos têm que prestar atenção. Em vários vídeos eu falei isso. Os irmãos têm que prestar atenção num detalhe. No livro de Zacarias, capítulo 6, aqui eu vou até lá, tá lendo aqui, ó. Eu vou mostrar aqui que o Eterno, ele quer edificar o seu templo novamente. E ele está edificando o seu templo novamente. Então, nós não estamos aqui por acaso, não. Nós estamos aqui na edificação do segundo templo. Nós somos o segundo templo que está sendo edificado agora, nessa reta final. Porque o primeiro foi destruído. Qual foi o primeiro? O primeiro foi Paulo que levantou, Shaul levantou. Lá na época dele, ele, os apóstolos, levantou a igreja, que era o templo do Eterno. O que ele fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11? Ele fala, eu, como bom arquiteto, lancei o fundamento, e outro constrói por cima. Ele estava lançando o fundamento para o templo ser construído. Aí ele virou e falou assim, em 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17, ele fala, vós sois o templo do Criador. Ele falou, a igreja é o templo do Criador. E eu lancei como fundamento o nome de Yauxa. Ninguém pode pôr outro nome como fundamento. Então a igreja está sendo edificada agora. Aí ela começou a ser edificada. O primeiro templo começou a ser erguido.
através de Yaush e os apóstolos. Só que aí o que aconteceu no decorrer da história? Constantino trouxe Tamuz, trouxe a doutrina da Babilônia para dentro do templo. E o templo caiu, foi destruído. E a igreja foi levada para a Babilônia. Israel fez o quê? Com esse primeiro templo que o Eterno levantou através de Salomão. O Eterno levantou o primeiro templo através de Salomão. Satanás foi lá e colocou a doutrina de Babilônia lá dentro, colocou Tamuz, o Deus Sol, lá dentro do templo. O que aconteceu com o templo? O templo foi destruído. O que aconteceu com o povo de Israel? Com a igreja do Eterno Velho Testamento, foi levado para a Babilônia. O que Constantino fez? Constantino, usado por Satanás, levou a igreja para a ruína, o templo, destruiu o templo e levou a igreja para a Babilônia. Está preso na Babilônia hoje, que é o cristianismo. Então, nós temos que entender isso, nós temos que ler isso lá, entender, senão nós não vamos entender nunca. Então, agora o Eterno, nessa reta final, está fazendo o quê? O Eterno levantou Zorobabel novamente. Zorobabel é sombra da minha pessoa. Zorobabel é sombra da pessoa de Romils. Aí, você está se exaltando falando isso? Não adianta, eu tentei negar isso várias vezes, não adianta eu negar. O Eterno falou, você tem que mostrar. Você tem que mostrar que os irmãos que estão junto com você é aqueles que foram despertados. Lá na época de Esdra, lá no capítulo 1, versículo 5, ele é eles, aquele pessoal lá que foi despertado. E você é Zorobabel, que eu despertei, usei o meu espírito para poder te despertar. E Josué é meu filho, Yalcha, a tradução original é Yalcha é meu filho, que está com você nessa edificação e com esses irmãos aí que estão com você nessa edificação do meu templo, do meu segundo templo. As denominações evangélicas não conseguem ver isso, não. Que o templo, a igreja como templo, ela caiu na época de Constantino, no concílio de Nicéia, no ano 325, no primeiro concílio de Nicéia, quando ela parou para ouvir os dogmas da igreja católica, ministrado pelos padres e papas que foram colocados por Constantino. Então a igreja recebeu de Constantino a adoração ao Deus Sol, a Tamuz. Por quê? Porque Constantino adorava o Deus Sol. Coloca na internet e põe aí. Constantino adorava o Sol? Eles vão falar, sim, Constantino adorava o Sol no domingo, que é o dia do Deus Sol. Então Constantino pegou o Mitra, o Deus Sol, Tamuz, e pôs dentro da igreja. A igreja foi para a Babilônia. O templo foi destruído. O templo que Paulo e os apóstolos Yalcha ergueu foi destruído. Paulo falou, eu lancei Yalcha como fundamento do templo. E outro constrói por cima. O templo caiu. Aí o templo caiu, anos se passaram, no ano 325 o templo caiu. Pá, a igreja caiu. Caiu em apostasia, virou a grande Babilônia, está presa na Babilônia. Aí agora, depois de 1.700 anos, o Eterno me levantou para poder trazer o fundamento e lançar o fundamento para poder o segundo templo ser edificado novamente. Por isso que o nome Zorobabel significa nascido na Babilônia. Aí, ó, Yalcha, o nome escolhido por Ial, o fundamento. Então, por isso que o nome Zorobabel significa semente de Babilônia. E se você buscar no YouTube aí, você vai ver lá, Romeu significa nascido em Roma. Por quê? Porque Roma é Babilônia. É lá o Vaticano, é Roma, é Babilônia. Então, eu nasci já dentro da Babilônia. Eu não fui levado para a Babilônia, eu não fui levado para estar preso lá no catolicismo romano. Não, eu já nasci dentro da igreja católica, dentro do catolicismo romano. Minha mãe me levava desde pequeno. Então, nós dessa geração agora, nascemos dentro da Babilônia. Zorobabel nasceu dentro de Babilônia, mas ele não foi levado no início para lá, não. Ele já nasceu lá dentro. Eu nasci lá dentro, você nasceu lá dentro. Porém, agora, nessa reta final, da mesma forma, eles passou 70 anos dentro da Babilônia. Nós passamos a igreja passou 1.700 anos dentro da Babilônia, dentro da igreja católica e do cristianismo. Só que agora chegou a hora de sair fora da Babilônia. Por isso que nós temos que ir lá, aí, ó, Romeus, força ou filho de Roma, tá vendo? Então, irmãos, temos que voltar lá atrás, entender qual é o plano do Eterno na nossa vida, o porquê estamos aqui, o porquê todo esse Velho Testamento aqui, todinho aqui, foi escrito. Por que isso aqui tudo foi escrito? Isso aqui foi escrito porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo fala assim, tudo que aconteceu com eles, com nossos pais, com os judeus lá no Velho Testamento, aconteceu como exemplo para nós que vivemos agora no final dos tempos. Ele ainda fala desse jeito. Foi deixado como exemplo para nós que vivemos agora no final dos tempos. Foi deixado para nós entendermos tudo que aconteceu lá, para nós entendermos agora. Por quê? Porque o templo tem que ser edificado. Qual o templo tem que ser edificado? O segundo templo.
porque o primeiro caiu, a igreja caiu no concílio de Nicéia. Então, daí, Zorobabel, concebido e nascido na Babilônia, semente de Babilônia. Então, hoje eu vejo, eu vou lendo tudo ali no Velho Testamento, eu entendo qual é o plano do Eterno, qual é o objetivo do Eterno, com nós hoje, agora, na nossa época agora, e que nós não somos qualquer grupo de uma denominação, de uma igreja evangélica. Não, nós somos aquele grupo lá que saiu com Zorobabel. Eu, no caso, estou ali, hoje eu estou na posição de Zorobabel, os irmãos na posição daqueles irmãos que saíram com Zorobabel. Por quê? Porque lá no livro de Zacarias fala, Zorobabel lançou o fundamento do templo. Romius lançou o fundamento do templo agora, nessa época que nós estamos nela aqui agora. Qual o fundamento que eu lancei? Yaush. Ninguém não lançou Yaush. Eles pregam Yeshua, Yehoshua, Jesus, Jesus, mas esse não é o fundamento do templo. O fundamento do templo tem que conter o nome do Mashiach. Yod, Rei, Vav, Shin, Ai. Transliterado, Yausha. Yausha. Aqui é o nome de Isaías, aqui contém o mesmo nome dele, mas o nome do Mashiach é Yod, Rei, Vav, Shin, Ai. Esse é o fundamento verdadeiro. Então a igreja foi arruinada. Mas para iniciar ela, novamente, para iniciar o segundo templo, tinha que iniciar da mesma forma que o apóstolo Paulo iniciou. O apóstolo Paulo ia de cidade em cidade lançando Yaucha como fundamento. Ele falou, esse nome aí é o fundamento. Naquela época lá tinha uns querendo lançar Apolo, Pedro, vários nomes como fundamento. Ele falou, não, você não pode lançar esses nomes aí. Você não pode criar uma igreja com esses nomes aí. Você não pode criar um grupinho em volta desse nome aí. Vocês têm que entender que o fundamento da igreja já foi colocado. Eu, como bom arquiteto, lancei o fundamento aqui na cidade de Corinto. Em Áustria, você construiu em cima desse nome. Então a igreja já está sendo edificada. Ele falou, já está sendo edificada aqui. Nem sei se começar outra, ela já começou. O templo já começou aqui. Então, irmãos, nós estamos agora trabalhando para ver o segundo templo edificado. Olha o que está escrito no livro de Zacarias, capítulo 6, versículo 13. Aqui, ó. Presta atenção. Bom. O versículo 12. E lhe dirás, assim disse Yaucha, assim disse Ial dos exércitos. Eis um homem cujo nome é Rebento. De onde ele está, alguma coisa germinará. E ele construirá o templo de Ial. Ele reconstruirá o templo de Ial. Ele carregará insígnias reais. Sentará em seu trono e dominará. Haverá um sacerdote à sua direita. Entre os dois haverá perfeita paz. Então, se vocês pegar o capítulo 6 todinho for lendo, o Eterno fala assim, pega esse rapaz aí que está junto com Zorobabel, o nome dele é Yaucha. Pega esse rapaz que está junto com Zorobabel, o nome dele é Yaucha. Coloca ele num trono, coloca uma coroa sobre a cabeça dele, para mostrar que ele representa o meu filho que vai vir nessa terra e vai edificar um templo para mim. Por isso que o nome dele é o nome do meu filho, é o mesmo nome do meu filho. É escrito com Yod, Rei, Vav, Shin, Ai. Quando você vai lá na Bíblia hebraica, em Zacarias, capítulo 6, versículo 12 em diante, lá aparece um personagem com essas letras hebraicas aqui. O nome dele é escrito com essas letras hebraicas. Yod, Rei, Vav, Shin, Ai. Por que esse personagem lá traz esse nome aqui? Porque esse aqui é o nome do Salvador dado no Novo Testamento. O nome dele vem do hebraico, Yahushua. Yahushua, Yod, Rei, Vav, Shin, Ai. Então ele representava Yahushua. Lá fala, ele tem que pôr a coroa na cabeça dele e ele será sacerdote e rei. O Eterno estava se referindo a uma profecia que ia cumprir lá no futuro, na pessoa do seu filho. Seu filho ia vir a essa terra para poder lhe edificar um templo. Mas qual o templo que Yahushua veio edificar? Ele veio edificar o templo do Eterno, que somos nós, a igreja. Porém, ele trabalha hoje, ele começou a trabalhar junto com os apóstolos naquela época. E aí, Satanás entrou e derrubou o templo. Arrebentou com a igreja, através de Constantino. Aí o Eterno falou, deixa o tempo correr. Vai passar 7 eras da igreja para poder eles entenderem que a história das 7 eras da igreja é sombra do que aconteceu com Israel no Velho Testamento. Então lá, no Velho Testamento, tinha um rapaz que representava meu filho, seu nome é Yaush. Mas tinha um outro rapaz do lado dele, chamado Zorobabel. Zorobabel era o mensageiro. Zorobabel era aquele que estava do lado desse rapaz Yaush, levando, mostrando para os irmãos que o templo tem que ser erguido, o segundo templo tem que ser erguido. Zorobabel falou, ó, vamos para lá para nós edificar o templo do Eterno. Nós estamos junto com o Yaush aqui, ó, o sumo sacerdote, nós estamos junto com ele aqui, vamos para lá que o templo do Eterno precisa ser reconstruído, o segundo templo precisa ser reconstruído. Mesma coisa é agora na nossa época. O segundo templo tem que ser erguido.
esse segundo templo vai ser erguido não por um grande número de pessoas, mas por um pequeno número de pessoas que vai sair de dentro da Babilônia para edificar esse templo, para edificar esse segundo templo. Igual ele fez lá, saiu da Babilônia para ir para Jerusalém para edificar o segundo templo. O primeiro templo lá foi edificado por Salomão, era grande, enorme. A glória do Eterno veio sobre ele, preencheu todo aquele templo ali, a glória do Eterno. O Espírito do Eterno desceu sobre aquele templo. Naquele templo ali tinha o nome do Eterno, naquele templo ali. Foi profanado por Israel no livro de Ezequiel, capítulo 8. Foi profanado, foi destruído. Da mesma forma, Iau levantou Iaush e, através dos apóstolos, edificou o primeiro templo. Mas o primeiro templo caiu no concílio de Nicéia. Então agora é necessário reconstruir o segundo templo. Porém, o segundo templo que Zacarias estava edificando lá no livro de Ageu, fala que ele era um templo pequeno, que eles olhavam para ele e não dava nada para aquele templo. Eu falei, esse templo aí está longe de ter a mesma estrutura do primeiro templo, de ser grande como o primeiro templo. Ele é menor. O Eterno virou para ele e falou assim, ele é menor, ele parece ser muito inferior, mas a glória que vai tomar conta dele. Vou estar lendo aqui Apocalipse 3, versículo... Vou falar sobre a igreja de Filadélfia. Em Apocalipse 3, versículo 7. Deixa eu ver se eu acho aqui. 3, versículo 7. Nós chegamos na era da igreja de Filadélfia. 7 eras. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes, depois Filadélfia. Cada era ele colocou um mensageiro. Éfeso foi Paulo, já falei isso em vários vídeos, até chegar na era de Filadélfia. Filadélfia, o mensageiro, ele tem que ter o fundamento nas suas mãos, na sua mente, para ele entender, para ele lançar esse fundamento, para poder a igreja construir o segundo templo. Então, a única igreja que está edificando o segundo templo não é a igreja de Laodiceia hoje, não é a igreja de Pérgamo, não é a igreja de Tiatira. Na época na era da igreja de Pérgamo, o templo estava sendo destruído. Foi quando Constantino chegou no ano 300. Então, cada era da igreja ela durou um período na história. Temos que enxergar a nossa história no Velho Testamento e a nossa história no Novo Testamento. No Velho Testamento, nós temos que olhar para a nação de Israel. No Novo Testamento, nós temos que olhar para as 7 eras da igreja, que Yahshua deixou uma carta narrando o que ia acontecer com a igreja durante todo o seu período na face da terra. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, foi acontecimento que aconteceu. Então, uma durou 100 anos, outra durou 200, outra durou 600 anos. Então, quando nós chegamos na era de Filadélfia, que agora na época que nós está, ele fala, você não negou o meu nome. Por quê? Porque ele está entregando o fundamento para a igreja de Filadélfia. Ele fala, ao anjo, ao mensageiro da era de Filadélfia, você não negou o meu nome. Por que o mensageiro não pode negar o nome? Porque ele é o Zorobabel. Ele é o Zorobabel que lança o fundamento do templo para a igreja de Filadélfia trabalhar e esse templo ser edificado. E ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e ninguém fecha aí. O irmão colocou aí, ó. Então ele fala, você não negou o meu nome. O nome foi dado ao mensageiro da era de Filadélfia para quê? Porque ele é Zorobabel, ele tem que lançar esse nome e alça para a igreja de Filadélfia edificar. Por isso que ele fala para a igreja de Filadélfia, farei de vocês coluna no templo do meu Criador. Então, a igreja de Filadélfia, ela traz sobre si o nome do Machia, ela traz sobre si o nome do Eterno, porque ela é o templo do Eterno que vai ser selada com esse nome. Quando Salomão construiu o templo do Eterno no Velho Testamento, o Eterno fala no livro de Crônicas, ele fala assim, esse templo é para conter o meu nome, e toda oração que vocês fizerem nesse templo será recebida, porque nele está o meu nome. O nome do Eterno e o nome do seu filho tem que estar no templo. Tem que estar no templo. Por isso que o fundamento do templo é o nome de Yahshua. Tem que conter o nome do Eterno e o nome do seu filho no templo. Eu até fiz um comentário com os irmãos que estão aqui me visitando hoje de São Paulo. Inclusive, eu estava ali assistindo a live ali agora. Ali. Eu fiz um comentário com eles ontem, nós reunidos ali, eu falando lá e nós comentando. No livro de Zacarias, livro de Ageu, capítulo 2, o Eterno fala assim, eu farei de Zorobabel um anel de selo, um sinete ou um anel de selo. O que é um anel de selo? Um anel de selo, os reis pegavam o anel para poder selar as suas cartas. Quando eles terminavam de escrever alguma coisa, eles selavam a carta com
o anel de selo. Nesse anel tinha o nome do rei para poder selar ali. Aí estava selado. Quando nós olhamos Apocalipse capítulo 3, versículo 7, Yahshua, vou selar cada um de vocês com o meu nome e o nome do meu pai. Então, Zorobabel tem o selo na mão, mas ele não é que eu tenho o selo na mão, o Zorobabel é o próprio selo. Eu falo, farei de Zorobabel o meu selo, o meu anel. Eu usarei ele como o meu anel para selar. Então, irmãos, nós somos aqueles que estão edificando o segundo templo. Nem todo mundo pode participar dessa edificação. Leia lá a história de Neemias, de Esdra lá. Vocês vão ver lá, não sei se é Sabalate lá e um outro lá, Tobias, não sei o nome, não sei qual é o nome deles aqui agora. Eles falaram, nós vamos aí participar dessa edificação junto com vocês. Nós queremos ajudar vocês nessa obra aí. Que o Eterno usou lá o Zacarias, que é o pessoal todo ali, Neemias, para poder falar. Vocês não têm participação nessa obra aqui. Por quê, irmãos? Porque o Eterno não vai edificar com aqueles que estão dentro da Babilônia. Não vai edificar com os ímpios. Não adianta. Então, é só aqueles que o Eterno despertou o espírito deles que podem vir participar dessa edificação. Então, a igreja está sendo edificada. O templo está sendo edificado nessa reta final. Ele é pequeno. Ele falou para Filadélfia, vocês têm pouca força. Vocês é um pequeno número. Igual lá na época lá de Zorobabel. Então, nós temos que olhar lá e nós temos que conseguir ver nós lá naquela história. Nós temos que ler lá e ver nós lá. Se nós não nos ver lá, nós não sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Igual quando eu estava lá na Assembleia de Zeus, eu não sabia qual era o meu propósito, qual era o nosso propósito aqui. Hoje nós sabemos qual é o propósito que o Eterno tem nas nossas vidas aqui, porque ele nos mostrou nós no Velho Testamento. Então, por isso que lá aparece Zorobabel e Yahshua. Dois, não aparece só Yahshua. Yahshua está aqui e ele vai edificar o templo. Não, o Eterno tem os seus meios de agir. Igual nas 7 eras da igreja. Cada era tem um mensageiro. Ele escolhe um para poder trazer a palavra para os demais entender com toda a clareza aquilo que foi ministrado lá no Velho Testamento, pegar aqui tudo que está no Velho Testamento como sombra e explicar para os irmãos abrir a mente e entender. Então, aquele grupinho que saiu com o Zorobabel é quem está na edificação. É vocês que saíram do sistema das denominações e não seguem mais Jesus, Tamuz, Deus, Maria, largou isso tudo. Agora entenderam que é Ial e Yahshua, que esses são os nomes que nós temos que ser selados com eles e levar na nossa mente. Por exemplo, irmãos, outro exemplo é Israel saindo do Egito. É a nossa história, eu já falei isso em vários vídeos. Israel é a igreja em peso, toda a igreja, representando a igreja de Laodiceia e o cristianismo. É Israel saindo do Egito. Mas lá no meio desse tinha um grupo que representava os vencedores, que representava nós hoje. Quem que é esse grupo? Os primogênitos. Os primogênitos. Aí eles saíram, beleza. Quando chegou lá na hora de entrar na terra de Canaã, o Eterno falou com Moisés, você não vai entrar lá. Moisés, não vou não, vai não. Quem vai entrar é um rapaz ali que você vai mudar o nome dele agora. Por que é para mim mudar o nome dele agora? Porque o nome dele tem que ter o nome do meu filho nele, porque ele representa o meu filho. Josué, o nome dele agora é Yahshua. Acrescentou só essa letrinha aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, uma caneta aqui, ó. Acrescentou só essa letrinha aqui no nome dele, ó. O nome dele era daqui para frente, Yahshua passou a ser Yahshua, até falou, muda o nome dele. Por que eu vou mudar? Por que eu vou acrescentar essa letra aqui? E o nome dele agora vai ficar Yahshua. Porque ele representa o meu filho que vai introduzir o povo lá na glória, lá onde está o meu trono, lá onde eu estou aqui, ó, na glória, aqui o Eterno. Então, você vai mudar o nome dele aí, porque ele representa o meu povo, que um dia vai entrar aqui na glória, que vai ser escrito no Novo Testamento. Lá eles entrou aonde? Lá eles entrou na terra de Canaã. Terra de Canaã representa a glória, representa o milênio. Então, Josué e Yahshua foi quem liderou aquele povo. Por isso que o nome apareceu naquela hora. Era a hora de introduzir. Era a hora de introduzir lá na glória. Por isso que o nome aparece junto com Zorobabel. Por quê? Porque era a hora de edificar o templo. Então, por isso que o nome foi revelado agora. Porque agora é a hora de edificar o templo.
Agora é a hora do templo ser edificado para quê? Para o templo ser levado para a glória, porque o templo não vai ficar aqui. No livro de Ageu, fala lá que o templo vai ser tomado pela glória do Eterno e vai sentir uma grande paz. E ele vai para onde esse templo? Ele vai ser tirado da terra e vai ser levado para a glória. Então o templo tem que ser edificado para ser tirado. Ele tem que ser edificado para ser tirado para levar para lá, para a glória, lá para onde o Eterno está. O templo vai ser levado para lá. Então, irmãos, quem estava lá junto com Josué, lá no Velho Testamento, na época de Moisés, quando Moisés foi entrar na terra de Canaã, Josué estava sozinho? Não, tinha um rapaz que chamava-se Caleb. Caleb era o seu braço direito. Caleb é a sombra da minha pessoa. Caleb. Por quê? Ele foi lá investigar lá na terra da promessa, aí virou e falou assim, 12, mandou 12 espias. Os 12 voltou, 10 virou e falou assim, não, eles é gigante. Não tem como nós entrar lá na terra, lá não, porque eles é gigante. Aí a Escritura fala, Yalcha, primeiro colocou Yalcha, depois falou, e Caleb, Yalcha e Caleb, falou, não, nós passamos por cima dos gigantes porque o Eterno prometeu para nós a terra do descanso, a terra da promessa, prometeu para nós a terra gloriosa. O Eterno prometeu para a igreja de Filadélfia que vai levar ela para a glória. Vai levar ela para a glória através de Yalcha. Aonde está isso? Porque guardaste a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Para quem que está falando? Para a igreja de Filadélfia. Para a igreja que foi edificada, para o templo que foi construído. É a única que vai ser tirada, que é a única que está sendo edificada. O resto está no vinho da Babilônia. O resto está na Babilônia. Então, lá tinha Yalcha e Caleb, na hora de ser introduzido na terra da promessa. Os dois incentivou a galera, os dois estavam incentivando a galera. Falou, não desanima não, nós vai entrar. Mesma coisa é agora. Estamos aqui. Yalcha está na nossa liderança e nós estamos recebendo todas as informações possíveis para que aconteça a edificação. Então, quando você ministra para um irmão, o irmão ministra para outro, o outro ministra para outro, e o outro prega para outro, e o outro faz a reunião em casa, faz a reunião na cidade onde vocês moram, vocês estão trabalhando na edificação, vocês estão se edificando, um edificando ao outro. Um tem que edificar o outro. É um que edifica o outro edifica você edifica o outro. Por isso Paulo fala, prefiro falar 1000 palavras em meu idioma do que 1000 palavras em línguas, porque assim a igreja é edificada. É através da mensagem que acontece a edificação do templo. O templo está sendo levantado. E o Eterno não trabalha com os ímpios, por quê? Porque ímpio, eles não representam pedras vivas. Lá na Torre de Babilônia, já falei isso, eles usou tijolo no lugar de pedra. Tijolo representa a carne, representa a natureza caída, representa o homem caído. Aí Yalcha vem, o Eterno, ele trabalha com pedra. Yalcha transformou o nome de Pedro em pedra. Falou, agora você é pedra. Pedro, você agora é pedra. E aí no livro de Pedro, Pedro fala assim, vós sois pedra viva que está sendo edificado casa espiritual para o Criador. Vós sois pedra que está sendo usado na construção da casa do Criador. Então, irmãos, um dia essa casa vai acabar e está pertinho de acabar a construção dela. Na hora que o segundo templo tiver completada a sua edificação, que é colocar a pedra de remate por cima, que é o próprio Yalcha também, o Eterno fala, meu templo foi construído. A palavra foi concluída, as 7 eras da igreja passou, a igreja foi edificada, não é aquele templo enorme, não, é igual lá no Velho Testamento, para cumprir a palavra também. Chegou a hora de tirar o templo e levar ele lá para a glória. Mas a única maneira desse templo ser edificado, primeiro, o Eterno já fez e está fazendo, despertou o nosso espírito. Nós saímos do sistema. Eu larguei o sistema evangélico, cristianismo e peso, larguei, pronto. Tirei todas as doutrinas da Babilônia da mente. Tem que tirar, porque enquanto tiver algo de Babilônia em você, não serve para a edificação do Criador. Porque Babilônia edifica com tijolo, nós edificamos com pedra. Eles edificam com madeira, palha e feno. Nós não usamos esse material, nós usamos o material que está no nosso espírito, que vem do Espírito do Eterno, para que a edificação aconteça da forma correta. Por isso que o Eterno falou lá, fala com Zorobabel que o prumo está na mão dele. O que é o prumo? O pedreiro coloca o prumo para ver se as paredes estão sendo erguidas certinho, verifica a obra para ver se a obra não está sendo construída errado, se não fez uma porta no lugar errado. Quem é que fiscaliza isso? É o arquiteto, é o pedreiro. Paulo falou, eu como bom arquiteto, então Paulo era aquele que fiscalizava naquela época. Eu tenho a obrigação de vir cá e mostrar para os irmãos, falar, isso aqui está errado, isso aqui está errado, não existe Semiramis, não existe Tammuz, não existe Quilote, lança fora, porque isso aí pertence à Babilônia, e vamos construir uma obra aqui, e tem que ser feita assim, 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 para nós chegarmos com a obra perfeita.
Tem hora que tiver... Porque se você tentar usar material da Babilônia edificação, você está trazendo problema para o nosso meio. Igual lá na época, lá fala que eles pegaram uma capa babilônica lá, e aí foram destruídos ali, ó. Israel estava sendo massacrado. Eu até falou, pode olhar que tem algo errado no meio de vocês. Aí Josué e Alves correu atrás e falou, tem um rapaz aí que realmente pegou uma capa babilônica escondida e enterrou lá dentro da barraca dele. Eles tirou a capa babilônica e lançou para fora. Aí o Israel começou a ganhar a batalha novamente. Então nós temos que tirar tudo que vem da Babilônia. Nada que vem da Babilônia serve para ser edificado. E o nome Jesus não cabe nessa obra aqui, ele não serve nessa obra aqui, porque o nome Jesus é o nome, como é que eu posso falar aqui? O nome célebre da Babilônia. Jesus é o nome célebre da Trindade. Jesus representa a Trindade, é o nome célebre da Trindade. Naquela época lá foi Tamuz, foi Nimrod, foi usado outros nomes. Mas hoje, Jesus é o nome célebre da Babilônia. Hoje é Jesus. Nós não queremos nada que vem da Babilônia. Não queremos Semiramis, não queremos Maria, não queremos nada de idolatria no nosso meio. O negócio nosso é lançar o nome verdadeiro, que é Yahweh e Yahusha, como único fundamento. Aí, ó, ele colocou até na tela aí. Jesus vem do latim. Iesus, que significa isto é porco. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham conseguido ver, porque é difícil para mim pegar isso tudo lá e tentar passar para os irmãos. Eu procuro a melhor maneira, tentar abrir a mente dos irmãos para os irmãos ver nós, lá que os irmãos ver, então agora eu entendi. Aquele grupo representa nós. Sair da Babilônia, largar essas idolatrias, largar isso, largar aquilo outro. Pronto. Então agora nós estamos nos reunindo no fundamento correto, pregando o nome correto, fora de toda essa idolatria. Igual Paulo falou. Tudo que aconteceu com eles foi deixado como exemplo para nós. No livro de Colossenses, você fala tudo que aconteceu no Velho Testamento, que o Velho Testamento é sombra das coisas que haveriam de vir. Apocalipse, capítulo 17, versículo 4. Ele fala, sai da Babilônia, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. O cristianismo em peso é a Babilônia. Todo que está lá dentro faz parte da Babilônia hoje. Nós já saímos. Por quê? Porque a Filadélfia ela sai antes. Mas eles vão sair dentro da tribulação. No meio da tribulação é que eles vão sair, porque eles vão entender que Emanuel é Jesus, que Jesus é Tamuz, que Jesus é Nimrod, que Maria é Semiramis, que isso tudo veio da Babilônia. E que eles têm que largar a Babilônia e vir se juntar a nós. Mas quem vai juntar, quem vai fazer isso? E é algo que vai despertar o espírito de mais alguns que ainda tem lá, tá lá ainda, e eles têm que vir se juntar a nós o mais rápido possível, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando e o templo também está sendo acabado a sua edificação. E ele falou lá, Zorobabel não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. E as suas obras começou a edificação desse templo e as suas obras há de terminar. Quando ele fala assim, é lógico que ele não está falando só de Zorobabel. Ele está falando de Zorobabel e todos aqueles que se uniu a ele nessa edificação. É difícil? É. Tem hora que vem o desânimo, igual na época deles. Vinha o desânimo, aí a obra parava, depois voltava, o Eterno incentivava eles, usava Ageu e falava, tem de bom ânimo, Ial é contigo. Então, o Eterno, ele é conosco. E nós vamos concluir a obra em nome de Yahshua Mashiach. Shalom de Yahshua, irmãos. O Eterno, Yahweh. Não sei se o irmão encerrou. O irmão quiser encerrar, tá, irmão? Shalom de Yahshua para os irmãos.